Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos esperar a galera entrar, né? Tamo aí. Sempre dá um delayzinho aí, né? Para o pessoal entrar, se habituar aí na live. Aqui é uma live inaugural do nosso canal, do Aposentei. E com muito orgulho que eu chamo o meu amigo particular e o advogado, um grande advogado tributarista, quem conhece sabe, Dr. Eduardo Maciel. Tem um escritório aqui em São José, né? É isso aí, Thalita. Obrigado pelo convite. É muito legal, né, ter a iniciativa de fazer essa inauguração do canal do YouTube, que já está há um tempo, tenho visto aí, te acompanhado, e está muito bacana, tá com muito conteúdo, e assim, me chama a atenção como é que está sendo exponencial lá o número de pessoas te acompanhando, né? A gente tenta, né? Tem que eu sempre falo, né? Sempre que a informação ela realmente ela salva vidas, né? Principalmente na minha área, né? Pelo menos que eu cuido muito de direito social, da vida da pessoa, né? Do salário, né? Daquilo que ela tem alimentar mesmo, né? Acaba que às vezes é aquela última condição de Exato. manutenção da dignidade da pessoa. Uma pessoa que Exato. já teve há tanto tempo trabalhando, né, ou então está em condição de maior perecimento. Então, quando tem ali a mão salvadora de uma advogada voltada na linha previdenciária, especialmente a sua que dá tanta atenção para esse Porque a gente público, acaba né? se sensibilizando também, né? Hoje mesmo eu tive a grande graça de ter uma notícia de um LOAS, né, que eu consegui para uma amiga minha que teve um AVC aos 34 anos. A Nossa. Rafa, se ela estiver me assistindo aí, um beijão para ela. E a gente se sente satisfeito, né, de ter assim, porque realmente é ali o benefício que a pessoa faz jus e que ela tem direito e que, né, vai ajudar ali na questão mensal. Então, a gente fica feliz de ajudar e eu acho que assim o YouTube e Instagram são canais assim que, né, que a gente pode expor para o nosso telespectador, o nosso seguidor, conteúdo de valor e gratuito. Então, assim, eu falo que não tem desculpa para dizer que eu não sei sobre determinado assunto, não, né? Porque na internet tem, gente, e aqui a gente sempre está aberto a poder responder as dúvidas de vocês. Inclusive, hoje, não só na parte previdenciária, benefício, a gente vai entender com o Eduardo a parte tributária, a parte burocrática do MEI, né? E a ideia também, né, Thalita? Eu falei bastante para o pessoal que me segue no Instagram que, obviamente, a gente vai falar um pouco de MEI, mas até para aquelas pessoas que são do Simples Nacional, porque ali o limite do MEI quase sempre é o Simples Nacional. Então, e até um pouco de lucro presumido, aquelas pessoas que começam a chegar no teto, né, extrapolar ali o MEI. Então, ele tem a opção de ir para o Simples Nacional e lucro presumido. E um pouquinho disso que vou trazer aqui para a gente tratar sobre esses assuntos, né, de forma tributária. E daí é o que eu falo. Todo o recolhimento de INSS, vamos falar assim, todo o recolhimento de guia de imposto, tributo, ele tem dois caminhos, né? O lado do benefício, então daí une o previdenciário, que é aquilo que você tem para trazer aqui. Eu sei que hoje o objeto é você falar de MEI, mas, por exemplo, eu sei que muitas empresas, empresários que me seguem, contadores, muitas vezes eles precisam também de um apoio, de um consultor focado nessa área previdenciária. Porque tantas empresas
que eu já acompanhei que ficam naquele limbo previdenciário, o que fazer. Tem a situação, claro, continuam recolhendo ou não do ponto de vista trabalhista, Sim. mas muitas empresas também querem contribuir e fazer com que o seu colaborador que já está afastado consiga obter um benefício. Porque muitas vezes eles batem no INSS e são travados, né? Então, claro, aqui a gente está mais para contribuir numa linha de falar do MEI e tudo mais, mas mesmo assim, seja do ponto de vista do beneficiário direto, mas até para as empresas, esse trabalho da linha previdenciária é muito importante. Com né? certeza, até porque eu fiz até uma enquete aqui no meu Instagram, perguntando para o pessoal, né, se você já é MEI, se você foi ou se você pretende ser. E essa questão da tributação, ela fala muito forte, porque a gente vai ver aqui até quando vale a pena o empresário ter uma MEI. E quando vale a pena ele sair desse enquadramento e ir para um enquadramento diferente. Só que a gente sabe que a parte tributária de recolhimento de imposto, até mesmo Simples Nacional, que é uma dúvida assim, muito interessante, né? Até porque, até onde eu entendo, o Simples Nacional é um benefício gigante, né? E que o empresário perdendo esse benefício, ele tem muito prejuízo. Né? Então, aqui a gente vai entender, né, se vale a pena ser MEI com base nas contribuições, com base também na tributação e para a própria empresa, né, com o seu trabalhador, é o que você falou. Né? Tem um trabalhador que está afastado, como faz? Porque essa questão do limbo previdenciário realmente é um problema que a gente tem com as empresas e complicado. Thalita, antes mesmo da gente dar o start aqui, eu acho que vale a pena a gente falar que estamos, então, em 2 canais de comunicação ao mesmo tempo, né? Exatamente. Estamos no YouTube, no canal, no Aposentei, e no Instagram, ao vivo no meu Instagram. Então, a gente está dividindo um pouco a audiência. Tem Exato. algumas pessoas nos acompanhando por um ou por outro canal. E estou vendo aqui que meu amigo Pedro está acompanhando, advogado brilhante. Advogado Pedro da área, Dias. Isso, da área bancária. Pedro, agradeço Prazer, aí Eduardo, nos Eduardo acompanhar. não, Pedro. O Pedro, qualquer hora a gente ainda vai falar bastante, Pedro, porque tratar um pouquinho de dívida bancária e dívida do físico. Deus. Né? Aí é outro tema para a gente conversar com Bem o empresário. vasto, né? Bem vasto. Enfim, algumas pessoas que nos apoiam e estão sempre presentes na nossa jornada e caminhada, né? Com certeza. A gente precisa ter essa união, né? Porque é sempre importante a gente estar relacionando os assuntos, porque a gente sempre consegue chegar num denominador, né? Então, aqui a gente vai focar hoje no MEI, gente. Então, conforme vocês me responderam lá, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, como fazer esse enquadramento, como contribuir, quando complementar. Então, assim, eu sugiro que vocês acompanhem, porque vai ser um conteúdo muito vasto, né? A gente pensou nisso, né? Com muito carinho, né, Eduardo? Sim, sim. E a gente sempre está querendo trazer assim a informação mesmo, porque até por advogado é mais fácil a gente, quando tem um problema no INSS, o cliente já saber o que fazer, né? Porque a gente brinca que é assim também, quando a gente pega alguma coisa impossível, o advogado também não consegue fazer milagre, né? Mas o INSS erra demais. Então, o intuito é direcionar vocês, né, no mínimo assim que vocês podem ter que saber, né, quando vocês abrem uma MEI, que é muito importante, gente. A aposentadoria está aí, o tempo está passando e a gente precisa se programar. Eu sempre falo isso. Né, Edu? Thalita, e eu acho que vale a pena que a gente já está caminhando aí para uns 10 minutinhos, e é o que você falou, preparamos alguns temas, mas também para não assustar ninguém, que a ideia não é prolongar tanto. Exato. Né? A gente quer condensar essa informação, e eu acho que a gente já podia começar, dar né? aqui um ponto de partida, pelo menos para a gente já ir dentro de uma linha básica, né? Do que eu posso falar aqui sobre MEI,
Pessoal, MEI é aquela situação em que o MEI ele tem ali um teto de recolhimento de 81 mil reais. É o microempreendedor, É o né? Tem microempreendedor. algumas pessoas que podem ser e outras não podem ser, não é isso? É, exatamente. Então, naquela linha do microempreendedor, e acaba sendo, então, o empresário individual, né? Propriamente, aquela pessoa em que ela é uma pessoa física, mas ela se veste da figura de empresário Pessoa jurídica. individual e ele tem um CNPJ. Então, para efeitos fiscais, o fisco olhou para essa pessoa e quis tratar essa pessoa de um jeito, dar uma regularizada na condição de muitas pessoas que tinham dificuldade de se estruturar enquanto pessoa jurídica, excesso de contabilidade, contribuições, impostos e tudo isso, e tornou essa situação regular. E é daí que vem a questão. O MEI, basicamente, o que ele recolhe, hoje, arredondando aí de R$ 82 a R$ 87, reais, dependendo do tipo de atividade, né, seja serviço, comércio, então ele tem essa variação, mas a imensa maioria desse valor, algo próximo aí a R$ 76, reais, ele vai exatamente para os fins previdenciários, para a finalidade de garantir a aposentadoria dessa pessoa, né? Então, eu acho que vale a pena tratar aqui disso. E aqui eu até vou me antecipar um pouco para que você possa entrar aí no caminho da aposentadoria, mas dando noções gerais. E é aqui que cada pessoa tem que ter uma atenção, cada MEI tem que ter atenção de olhar se esse limite não está sendo ultrapassado, né? A gente vai falar mais disso na segunda metade, após a linha da aposentadoria, e é aqui que vale a pena o público que me segue, quando esse MEI ele já entra para uma linha de ultrapassar esse limite. Então, os riscos desse desenquadramento do MEI e dessa opção como Simples Nacional lucro presumido, inclusive uma tributação retroativa, implicação de penalidades, entre aspas, de omissão, sonegação fiscal. Então, vale uma atenção do ponto de vista tributário para que o MEI entenda que é um benefício tributário, Sim. é uma possibilidade de praticamente não recolher qualquer tipo de imposto, se não basicamente contribuição, né, ao INSS, que vai validar a aposentadoria. Mas esse benefício ele é válido quando ele consegue atingir, no máximo, 81 mil reais ano, né? E aqui que fica também uma referência, que tem um projeto de lei, tem alguns projetos de lei tramitando, e tem um mais avançado, que ele está querendo levar o teto do MEI a 130 mil reais. Então, a gente teria aí algo um pouco mais de 10 mil mês de faturamento. Ainda não é válido esse teto de 81 mil. Se eu não me engano, ele não é corrigido já faz mais de 5 anos. E é que nem a tabela do imposto de renda, né? Eu penso que se tivesse uma correção automática ano a ano, ficaria muito mais fácil, ficaria muito mais objetivo. Mas, enfim, não é esse o foco. Então, tem um projeto hoje que está tentando elevar esse teto de faturamento para 130 mil, porque, obviamente, quando traçou-se 81 mil, esse 81 mil aplicado à inflação ano a ano, hoje talvez equivaleria a 50, 60 mil, né? Se você aplicar uma inflação, e ele chega a ser um teto muito baixo. Hoje, muitas pessoas já faturam mais que isso e fica aquela problemática, porque aí ele fatura até o teto do limite no MEI e a gente sabe que alguns acabam abrindo um MEI para a esposa, em nome do amigo, ou então começa a faturar pelo Pix, né, pela maquininha de outras pessoas, e isso gera uma complexidade que depois a pessoa
que está ali achando que está tudo tranquilo, pode vir a ter algum tipo de ser extrapolado essa tributação. E só para fechar essa fala inaugural aqui, eu estava vendo que vocês, MEIs, que acham que isso não é uma realidade, existe um dado estatístico que mais de 500 mil pessoas foram desenquadradas no MEI em sério. 2024. Então, 500 mil pessoas desenquadradas e enquadradas numa tributação majorada, como simples nacional, como lucro presumido, enfim. Isso é preocupante. São pessoas que estão fugindo de uma fiscalização, aliás, fugindo de uma tributação, mas elas vão ser pegas de um outro formato pelo fisco, porque extrapolaram. Então, vale aqui essa lembrança e a opção seria, quando chegar nesse limite, para o Simples Nacional ou lucro presumido, mas isso a gente fala depois. Vamos falar um pouco de aposentadoria, gente, que é o foco do canal. Vocês estão vendo que o doutor Eduardo ele é um pouco mais técnico, né? Porque ele é dessa parte da tributária. Eu estou falando que você é previdenciarista, né? Não, eu sou da parte do pagamento do tributo, então, não do benefício. Normalmente o tributarista ele é mais assim, né? Eloquente e tal. Mas nós, como eu falei, que mexemos assim mais com benefícios sociais, a gente tende a querer assim um direcionamento mais, né? A doutora Silvia Próspero entrou ali no YouTube. Tudo bom, doutora? Prazer em tê-la aqui. Boa noite. Pessoal, antes de qualquer coisa, quem não segue o Eduardo, vale a pena vocês seguirem. Edu, qual que é o seu arroba aí? Instagram? Instagram, Eduardo Maciel Sim. É o mesmo no YouTube, mas o YouTube ainda não está divulgado, está começando. Mas Eduardo Maciel Sim. E a Silvia é uma querida pessoa também que Sim. A gente já tem mantido bastante contato. Sim. Né? A Silvia é uma pessoa Muito que gente outro boa. dia mesmo já conversamos, uma pessoa muito atenta Sim. toda essa movimentação tributária, né, Silvia? Exatamente. Então, gente, vamos lá, segue o Edu. E, assim, como eu disse, né, a gente costuma ser um pouco mais direto. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é o microempreendedor individual aqui. O Eduardo já falou bastante sobre a questão da tributação, do enquadramento, né? Valores de teto para quem pode ser MEI, mas eu queria só passar um pouco na questão de quem pode ser MEI, né, Eduardo? Porque não são todas as pessoas que podem ser MEI. Né? Então, às vezes as pessoas acham que qualquer atividade pode ser enquadrada como MEI. E aí que mora o perigo, né? Porque abrir um MEI hoje é muito fácil, né? Você entra na internet e abre o MEI tranquilamente, né? Mas você tem assim alguma atividade assim que fique mais que o pessoal fique em dúvida e tal, ou são as mais recorrentes? Thalita, em regra, né? O MEI é aquela atividade de menor complexidade do ponto de vista de risco. Então, assim, isso quando eu falo é aquela atividade que envolve uma cozinha um pouco mais estruturada, uma obra, uma mecânica mais estruturada. Então, são atividades que vão ter menor capacidade de risco desse ponto de vista, né? Sim. Agora, também não pode ser MEI aquelas atividades de profissão regulamentada, os profissionais liberais, de uma forma Advogado, geral. médico E por aí vai, né? Então, personal. O personal eu não lembro de cabeça aqui, mas enquanto educador físico, a gente tem ele como profissional liberal, né? Talvez tenha ali algum tipo de enquadramento porque ele tem possível. um enquadramento profissional dele, né? Eu não me recordo qual. O Conselho de Educação Física, né? Mas, em regra, são muitas as atividades que podem ser realizadas e muitas das atividades até têm sistemas correlatos, né? Por exemplo, você tem
o advogado não pode, mas uma pessoa que faça algum tipo Serviço de trabalho jurídico. administrativo, de documentação, né? Então, essas situações acabam se adequando. Enfim, o rol é muito extenso das atividades que Sim. podem. Tem um painel, um perfil muito próprio lá do governo federal, bastante extenso, mas o que vai validar é o CNAE. Mas, enfim, Sim. o que é impeditivo são atividades de alta complexidade, profissionais liberais mesmo. Porque eu acho que é importante a gente começar com o básico, né? Sabendo quem pode ser MEI e quem não pode. Então, porque não adianta a gente falar do MEI, sendo que talvez que você esteja me assistindo aqui não possa ser um MEI, né? Você tenha que ter um enquadramento jurídico, de pessoa jurídica, de uma outra forma. E, pessoal, antes, já vou pedir para vocês aí encaminhar essa live que a gente está fazendo aí para quem vocês conhecem, que querem ser MEI ou já foram, né? Porque aqui, hoje, eu vou falar muito de contribuição do MEI passado, né? Talvez você já foi um MEI e hoje você, enfim, é algum outro tipo de contribuinte para a Previdência. A gente vai ver, né, como utilizar esse tempo, se você pode utilizar esse tempo e você, o que você precisa fazer hoje para você não ter problema amanhã, né? Chegar amanhã no momento de aposentar, que isso que acontece muito, né? No 45 do segundo tempo a gente vai lá e tem que resolver a situação. Então acho que vale a pena a gente falar sobre isso e a gente tentar, né, divulgar isso para o máximo de pessoas que a gente conhece e que se interessam, gente. Então, assim, eu costumo falar que o problema não é ser MEI, né? O problema é ser MEI sem estratégia. Então, assim, como o Eduardo já falou, o MEI ele recolhe uma alíquota reduzida, né? Porque ele é, apesar de ser uma pessoa jurídica constituída, né, legalmente, ele tem umas implicações menos burocráticas que as outras pessoas jurídicas. Então, para fins de INSS, ele faz o recolhimento da DAS, que é 5% do salário mínimo. Então, hoje a gente está falando aí de cerca de 81 reais para você fazer esse recolhimento para a Previdência. Só para vocês terem uma ideia, um contribuinte que não está, né, no MEI, ele vai recolher no mínimo 11%. Né? E, por exemplo, um contribuinte individual, que é aquela pessoa autônoma, né, que não se regularizou como MEI, mas vai fazer o pagamento como uma pessoa autônoma, vai recolher 11%, né, 3% a mais. Minha matemática está ruim, né? 3%, eu falo que advogado foi feito para... Apesar que o tributarista não, né? Então, eu sou péssima, né? Como a gente já pôde ver. Mas, então, assim, existe uma diferença porque o individual que paga 8 e o MEI que paga... O individual que paga 11 e o MEI que paga 8 vão ter direitos ao mesmo benefício, só que um vai pagar menos que o outro, né? Sim. Então, basicamente isso. Então, vamos lá. O MEI, depois que ele é enquadrado, ele vai começar a fazer o recolhimento da DAS, certo, gente? 5% desse valor aí do salário mínimo. Sempre tem que acompanhar o salário mínimo, né, e fazer o recolhimento ali certinho. O MEI, ele pode se aposentar, só que ele tem uma única limitação aí. Ele não se aposenta por tempo de contribuição, tá? Ele vai aposentar por idade, né, 65 homem ou 62 se mulher, ou benefícios, né? Se tiver, por exemplo, eu fiquei doente, né, uma incapacidade temporária, total e temporária, tem direito ao auxílio doença, pagando essa alíquota reduzida. Aposentadoria por invalidez também tem direito, salário maternidade, né? Inclusive, se você é MEI e pagou somente uma contribuição com a nova decisão do STF, você também tem direito. Pensão por morte. Então, o MEI ele consegue trazer essa segurança para quem quer se regularizar nesse sistema jurídico, pagando pouquinho, né? Então, ele tem essa segurança. Mas aí a gente precisa estudar, né, se vale a pena ou não ser enquadrado como MEI e quando vale a pena a gente complementar. Por que eu falo isso? Como eu disse, o MEI ele tem o impedimento. Ele aposenta somente por idade. A gente está falando de aposentadoria, tá? Aqui.
ele só aposenta por idade, ele não aposenta por tempo de contribuição. Assim como um contribuinte individual que faz o recolhimento em 11%, plano simplificado, segue a mesma regra. Por isso que eu falei, o individual é a mesma coisa que o MEI, às vezes, talvez dependendo da atividade que não se enquadre ali. Mas ele vai fazer um recolhimento um maior que o outro, sendo que ele vai ter o mesmo direito. Então, é aí que a gente precisa ter uma estratégia. Ô, Thalita, isso que você está falando, vamos falar assim, para quem é do tributário, né? Então, eu vou entrar numa linha um pouco mais leiga em relação a essa contagem do ponto de vista de previdenciário, né? Então, eu até vou pedir para você, de repente, até repetir alguns pontos aqui, porque de tão significativo que é, e eu mesmo tenho sempre muita dúvida quando a gente conversa disso, né? Então, daí você está falando que por tempo de contribuição o MEI não consegue. Não pode. Não pode, é só por idade. Exato, só Tá. por idade. Agora, eu lembro que tempos atrás saiu umas regras de pedágio, né, de aposentadoria. Essas regras de pedágio, primeiro, você pode trazer para a gente qual é a idade, então, que o MEI tem que estar atento para fins de aposentadoria? E se essas regras de pedágio se aplicam para o MEI ou não, porque o pedágio é uma mistura, né, do tempo de idade com o tempo de contribuição, porque, de novo, isso é tão confuso para mim, especialmente esse período aí para todos nós. Para todos, né? Eu acho que é uma regra de transição e tornou tudo mais complexo, e todo dia a gente ouve falar que isso daí pode ser que novamente tenha outra regra de transição e por aí. Por enquanto, não. Vamos para o que a gente tem, né? Então, o MEI ele só pode se aposentar quando ele atinge uma determinada idade. Exato. Qual é essa idade? É uma idade objetiva ou ela tem essa regra de pedágio? Essa regra de pedágio que você está falando é a aposentadoria por tempo de contribuição, a qual ele não tem direito. Seria o pedágio 50% e pedágio 100%. Então, ali o MEI ele não vai entrar. Ele vai entrar na aposentadoria por idade. Então, hoje, para o MEI aposentar, 65 anos homem e 62 mulher, cumprindo a carência de 180 contribuições. Então, 180 contribuições são 15 anos. É a única aposentadoria, salvo a aposentadoria por invalidez também, que são benefícios não programáveis, que a gente chama, né? Porque a gente não programa ficar doente ou ficar inválido, né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ele não tem direito, mas ele pode ter. É aí que está. Existe então a estratégia. Para a gente como seria. Porque, então, a regra geral para todo mundo é 65 homem, 62... E, assim, o que pega... 62 mulher. 62 mulher. Tá. O que pega é que o MEI, além de aposentar só por idade, ele aposenta com salário mínimo. Entende? Então, ele tem uma limitação aí de modalidade de aposentadoria e uma limitação de renda. Mas existem mecanismos do MEI mudar essa situação, né? Às vezes chega cliente no meu escritório e fala: Thalita, eu tenho uma situação X, já fui MEI, isso acontece muito. Só que tem um tempo de contribuição já CLT, ou foi, enfim, teve algum outro tipo de recolhimento, e ali ele já tem um tempo de contribuição maior. Mas o MEI, ele não vai contar se essa pessoa for aposentar por tempo de contribuição. Mas é aí que está. Você consegue complementar. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, tá? É o pulo do gato agora. É o pulo do gato, exatamente. Para a pessoa não ter que esperar. Exato. Ou o salário mínimo, ou atingir 60... Ela consegue se aposentar com menos idade. Menos idade. E com salário maior. E com salário maior é o que você vai explicar. Exatamente. Então, tá bom. Então, lá, a gente começou, né? O MEI, ele faz o recolhimento de 5% na DAS. E, gente, é muito importante que o MEI faça esse recolhimento em dia, tá? Recolhimento guia DAS é feito até o dia 20. Pode ter atraso? Pode ter atraso, mas é aquela coisa, né? Você vai ficar à mercê
do INSS, né? E ninguém quer ficar à mercê do INSS, porque a gente sabe como que eles tocam a banda, né? Mas você sabe que nesse ponto eu consigo entrar também, porque tem que ter muita atenção quanto ao recolhimento. Exato. Porque se você recolher, e aí eu estou falando para todo tipo de empresário, MEI, qualquer pessoa. Se você recolheu atrasado no outro mês, você tem que estar muito a tempo no mês competência. Você tem que recolher o mês competência correto. Porque se você deixa para recolher atrasado e gera 2 recolhimentos num mês, vamos falar, o do próprio mês e o atrasado não se atenta... Da duplicidade de competência, aí você perde uma competência. Exatamente, né? Então tem que ficar ligado nisso. Assim, como eu disse, essa contribuição vai contar, mas a gente tem que contar, né? A gente, como advogado, a gente tem que sempre pensar no pior cenário. Você vai pagar multa, juros, encargos, né? Mas é sempre importante que você faça esse recolhimento em dia, tente fazer esse recolhimento em dia. Então, essa é a noção básica do MEI, né? Ele vai recolher pouco, para quem quer ter desembolsar um valor menor. Mas é muito importante que vocês entendam o seguinte, inclusive eu fiz um post esses dias, porque eu estou pegando casos assim no escritório, porque o MEI parece estar meio que em voga agora, né? Exato. As pessoas abrem o MEI, mas não trabalham. E o MEI, para o INSS, ele é obrigado a trabalhar. Olha só. Porque assim, gente... Aí as pessoas trabalham, fazem o recolhimento trabalham da guia, mas daí não tem faturamento. Por exemplo, uma dona de casa faz o enquadramento como MEI ali de, sei lá, uma cabeleireira. Uhum. Só que não atua de fato na profissão. Por que ela faz isso? Porque o meu vizinho falou que é melhor, que você recolhe menos, você vai estar coberto e tal. Porque a guia de INSS é menor. Muito correto? menor. E você falou que a tributação, mesmo que tenha tributação aí, não é uma tributação que é alta, né? Principalmente se a pessoa não está ali emitindo nota fiscal, tal. Por que eu falo isso? Porque no momento em que você for pedir a aposentadoria, se tiver algum probleminha ali no INSS, que é difícil, né? Na verdade, que é muito fácil, o INSS ele pode simplesmente falar, fulana, dona Joana, a senhora disse aqui, fez o recolhimento, mas eu não estou convencido disso. Eu quero que você comprove a sua atividade, né? Porque eu tive, sei lá, algum tipo de problema ali no seu processo administrativo. E aí? Como é que a pessoa vai comprovar a atividade? Então, o INSS, mas ele chega a olhar, então, se a pessoa teve faturamento efetivo. Na verdade, não é que ele chega a olhar. Ele pode pedir que você comprove isso. Entendi. Porque o MEI, a gente tem que separar, gente, o que é contribuinte obrigatório e o que é contribuinte facultativo. Todo aquele que exerce atividade remunerada é contribuinte obrigatório. Eu sou barbeiro, eu sou qualquer coisa que você seja, tatuador, enfim, você é contribuinte obrigatório. Mesmo que você não recolha, você continua sendo obrigatório, né? Agora, a dona de casa que não exerce uma atividade laboral, que a gente sabe, né, fazendo aspas aqui, né, que a dona de casa ela trabalha muito mais do que muitas profissões, mas é aquela pessoa que não exerce uma atividade remunerada. Então, para as pessoas que não exercem atividade remunerada, o certo é recolher como facultativo, certo? E aí que entra essa questão da pessoa abrir o MEI. O INSS entende que ela está burlando esse caminho, entende, Eduardo? Entendi. Porque o facultativo precisa recolher 11% para ter os mesmos direitos do MEI. Aí a pessoa pensa assim, eu não vou recolher 11%, eu vou recolher 5%, né? Que é muito menos, né? São 6% a menos, ou seja, mais da metade. Acho que eu fiz o cálculo aqui, uma contribuição eu acho que fica em torno de 178,31 para R$ 81 do MEI. Então, as pessoas, como eu disse, o meu vizinho falou, o meu tio fez, enfim. Só que aí pode acontecer de chegar lá na frente, o INSS fala, opa, espera aí, tudo bem, eu preciso que você comprove a sua atividade. E aí?
aí é que mora o problema, né? Então, eu sempre indico, se for MEI, trabalhe, né? Mesmo que não seja ali tem que gerar faturamento. Né? Não Senão que é não uma bula. isso, que A não verdade for é essa. mensal, enfim, mas ali que você tenha um lastro para comprovar para o INSS, tá, gente? Mas assim, nem tudo está perdido. Como eu falei aqui com o Eduardo, a gente consegue fazer esse MEI aposentar de outras maneiras, até mesmo por tempo de contribuição e com valor maior. E como que a gente faz isso? Para o MEI ele aposentar por tempo de contribuição, ele tem que fazer obrigatoriamente a complementação dessa contribuição. Então, ele vai fazer por meio de guia GPS em 15%. Ele pode fazer isso mensalmente, né? Enquanto ele está lá enquadrado como MEI, ele recolhe a DAS, a DAS MEI, 5%, e vai recolher a GPS guia 1910. Tá? Quem vai recolher complementação 15%, guia 1910. Quando ele começa a recolher a complementação, ele abre a porta para os outros tipos de aposentadoria. E aí que está. Isso a gente conta para as pessoas que já estão no sistema do INSS, né? Vinculados até 2019. Certo? Então, a pessoa ela consegue fazer essa complementação e, lá na frente, ela consegue programar e ter uma aposentadoria maior. Né? Até mesmo se ela tem um tempo trabalhado no regime próprio de previdência. Se ela foi um MEI em algum momento da vida dela e depois passou num concurso, se ela não fizer esse recolhimento de 15%, ela não pode pegar a certidão de tempo de contribuição e levar para outro sistema para fazer a contagem recíproca. Olha até para isso. Então, ela não tem direito a aposentar por tempo de contribuição e não tem direito à contagem recíproca, a não ser que ela faça essa complementação. Então, quando vale a pena? Eu sempre falo, gente, que não existe uma fórmula, né, Eduardo? Tipo assim, é isso e, né, 1 mais 1 é 2. Não. Existe o que é caso a caso, né? Porque depende daquilo que a pessoa quer, depende daquilo que a pessoa quer desembolsar e depende daquilo que ela quer receber, né, quando ela estiver ali no momento de aposentar. Então, a gente tem algumas estratégias para a pessoa. Se você quer ser um MEI, pagar ali um valor menor e ficar coberto pelo salário mínimo, ok. O MEI é excelente para fazer isso, gente. Se essa é a sua ideia, se você tem, não sei, algum outro tipo de investimento ou enfim, vai viver de aluguel, né? Não sei, alguma coisa assim, e tem ali a sua renda de um salário mínimo do INSS, beleza. Agora, se você é uma pessoa que quer se programar para aposentadoria e é MEI e não quer ganhar um salário mínimo, aí entra o planejamento previdenciário e aí, gente, que mora o perigo. Tá? Porque muita gente tem o sonho de contribuir pouquinho com o MEI e aposentar com R$5.000. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, a gente tem formas. E como que a gente pode fazer? A primeira forma é o MEI migrar para um outro tipo de CNPJ. Por exemplo, ser um microempreendedor. Certo. E aí ele vai fazer o recolhimento em cima do Prolabore dele. Aí, no Prolabore dele, o Eduardo pode falar melhor, ele vai colocar, sei lá, o lucro presumido ou lucro real, e ele vai recolher 11% sobre esse Prolabore. Mas aí ele só que aí ele pode recolher em cima, por exemplo, se ele retira um Prolabore ali de R$7.000, o teto do INSS, ele vai recolher 11% em cima daquele valor. Quanto maior a sua contribuição, é lógico, isso vai depender da base, período de cálculo ali, não vai achando que você vai contribuir ao léu com pouco ou muito, que isso vai fazer diferença, porque pode não fazer, gente. Por isso que é importante ter consciência de como contribuir, porque ou você pode estar perdendo direito, ou você pode estar jogando dinheiro fora. Tá? É verdade. Isso é importante. Então, a pessoa ela pode migrar. Não me enquadro mais como MEI. Me enquadro como um outro tipo de empresário. Outra situação, essa pessoa pode baixar esse MEI e exercer a atividade do contribuinte individual.
né, ser um autônomo. E ali ele vai... Só que o autônomo ele tem uma regrinha específica. O autônomo, em regra, ele recolhe 20% em cima daquilo que ele declarar, né, daquilo que ele provar como fonte de renda. Mas ele pode escolher o plano simplificado, que é 11%. Só que entre plano simplificado e MEI é a mesma coisa. Você vai ter os mesmos direitos. Mas, se você não quer abrir uma MEI, você quer ser um contribuinte individual, você também pode fazer isso, fazer o recolhimento 11% em cima, mas o que muda aí é que você vai fazer sobre algum tipo algum outro valor de salário, certo? Ou você pode fazer como facultativo também, né? Aí você sai do MEI, mas você pode fazer uma contribuição aí maior. E tem uma outra situação, você somar os períodos, aquelas pessoas, por exemplo, que me responderam aqui no Instagram, que já foram MEI ou que são MEI e que, por exemplo, foram empregados em um outro momento numa empresa, né, já têm o salário e contribuição, são pessoas que já têm contribuições para o INSS e querem somar esse tempo do MEI para aposentar antes ou com um valor melhor. Então, ele pode fazer essa complementação ali do MEI para poder somar com o tempo de contribuição dele ali do CLT, né, da empresa que você teve, ou do contribuinte individual, ou do facultativo, enfim, para que você tenha um tempo maior e você consiga aposentar melhor. Tá? Por que a gente fala sempre em prevenção, em estudo? Gente, porque é muito mais fácil você fazer o recolhimento, talvez consciente mensalmente, né, Eduardo, do que ter que fazer na hora que você for aposentar. Porque eu tenho casos no escritório, assim, a gente fica muito chateada. Às vezes a pessoa, ela precisa, para a gente dar continuidade no processo, ela precisa desembolsar um valor, né? Por exemplo, olha, você pode aposentar, mas você precisa recolher uma guia aqui de atrasados, de 3, 4 mil reais. E a pessoa não consegue levantar esse dinheiro, entende? Ô, Thalita, até evoluindo nesse assunto, para mim, eu ainda queria entender um pouco mais profundo. Por exemplo, aí a pessoa quer fugir da aposentadoria, o homem, ele não quer se aposentar aos 65. Ele vai fazer algum complemento prévio, né? Sim. E como é que seria, por exemplo, se essa pessoa quisesse se aposentar aos 60? Ele teria que fazer recolhimento complementar por 5 anos, por exemplo? Depende de quanto tempo ele tem de contribuição em outra modalidade, entendeu? Porque ele vai somar ali, entende? Então, para ele entrar na regra de tempo de contribuição, da regra dos 50% ou 100%, que é a transição que a gente tem hoje, ele vai ter que ter um X números de contribuições. E ali, com a contribuição MEI, né, que ele vai querer usar, porque ele também pode não usar, mas ele vai perder esse tempo do MEI. Então, não vale a pena, né? Na verdade, assim, tudo é um estudo. Eu falo que... É uma questão de cálculo por conta dessa regra de transição, né? Exatamente, porque, assim, eu sempre brinco, eu falo para o pessoal, às vezes a gente faz o estudo de caso no escritório e assim, sabe, faz um... como é que eu posso dizer? Fugiu o que eu estava falando. Sempre quando a gente vai fazer algum tipo de análise, né, a gente tem que pegar aí essa regra de transição estava falando da regra de transição. Dos 50% a 100%, e era o que eu estava falando, porque a princípio a pessoa ela se aposenta aos 65, homem, 62, mulher. E o que eu queria, né, até aprofundar um pouco mais para a gente chegar a essa linha da pessoa, do homem, por exemplo, querer então se aposentar aos 60, ou até por um valor maior. Então, ele vai ter que fazer algum tipo de recolhimento complementar. Vai. Se ele tiver um MEI puro, ele não consegue, dos 5%, ele não consegue usar esse tempo para colocar na aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Né? Então, como a Silvia colocou ali, aliás, Marina, boa noite.
um beijo para você. Grande prazer te receber aqui. Tiago, já vou responder sua pergunta, tá, Tiago? E, gente, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, pode colocar aí no chat, a gente vai respondendo, só para não perder o fio da meada, porque vocês viram que às vezes eu tenho meio um TDAH, né? Eu estou falando, daqui a pouco some o download, falta aqui, e aí eu tenho que voltar para o raciocínio. Mas é um estudo caso a caso, não tem como a gente dizer que é uma forma. Por isso que hoje a gente tem o planejamento previdenciário, né? Porque ele vai fazer o estudo individual da pessoa e vale muito a pena, não é papo de advogado vendedor aqui não, tá? Uhum. Isso daí quem tem possibilidade, inclusive na internet, óbvio que é legal que você confira, né, a confiabilidade, enfim, mas que vendem o serviço aí talvez de uma forma mais acessível, mas se você puder, procure um advogado, né, que você conheça, que saiba do que está falando, porque assim eu vejo também muitas pessoas se aventurarem em outros nichos, né? Porque o direito previdenciário, gente, ele é como o direito tributário, tá? Ele é um direito dinâmico. É o que o Eduardo falou. Hoje tem uma coisa, amanhã sai uma ANR, depois sai um decreto, depois sai uma portaria, o INSS todo dia está mudando uma questão. Então, assim, se a gente não está ligado, se você não fala com alguém, não sabe do que está falando, você pode ter um prejuízo. Eu pego muito no escritório erro de contador, né, de microempreendedor, que Sim. faz o recolhimento de forma errada, e aí a pessoa acaba tendo um problemaço na hora que vai aposentar ou pedir algum direito, porque recolheu em guia errada, recolheu no valor errado, e aí, gente, aí, assim, sabe, é o show da Xuxa, né? Porque vira um negócio de louco, né? Então, se você tiver a oportunidade, invista, porque vale muito a pena. Afinal, a gente está falando de um benefício que, para muita gente, é o sustento mensal, entendeu? Exatamente. É aquilo que... E outra, a gente tem que pensar como que a gente está na era, né, mundial que a gente vive, gente. Não está fácil. Né? O negócio está esquisito, então... Thalita, você sabe que até por conta aqui da pergunta do Tiago, trabalhar CLT e ter um MEI, me veio até uma situação aqui que se o MEI ele pode ter uma empresa, né? E objetivamente. Então, o MEI ele pode ser sócio de uma limitada. Ele não pode ser sócio propriamente de uma empresa que tenha uma atividade altamente ligada a dele. Por exemplo, assim, que nem você citou a questão da cabeleireira. Ela é MEI cabeleireira, mas ela tem uma sociedade familiar, essas holdings familiares, que ela tem um percentual, que ela é participante, que é da família dela, e ela não é a administradora propriamente, né? Então, isso tem a sua possibilidade, tá? Estou falando até isso porque, assim, tem uma lenda que fala que o MEI ele não pode ser sócio de uma limitada. Não é bem por aí, tá? Então, o MEI ele tem outras possibilidades também de estar constituído enquanto sócio participante de uma sociedade limitada. Agora, ele não pode ter essas modalidades de sociedade, vamos falar assim, individual. Por exemplo, uma sociedade ainda que limitada, mas unipessoal, ou seja, uma sociedade que tenha um único sócio, ainda que constituído na forma de limitada, ou propriamente uma empresa individual, aonde a figura, nessas empresas, você tem um único sócio. Então fica um pouco estranho você ter uma empresa de único sócio e também ter um MEI que também é único sócio. É uma pessoa só, né? É uma pessoa que se identifica para essas empresas. Então, você tem essa restrição, onde se elas possuem esse tipo de empresa,
ter também um MEI vai desqualificar, vai dar uma sensação de burla fiscal, né? Então, é onde não se consegue evoluir nesse sentido, tá bom? É o que eu costumo falar, Eduardo. O INSS ele nunca vai proibir de você fazer nada. Você vai contribuir, você vai fazer, vai. Mas ele vai te cobrar no momento em que você for aposentar. Porque ele não vai fiscalizar a sua contribuição mensal. E foi até legal você falar, Eduardo, dessa questão, porque o sócio, você disse que pode ser ali um sócio, né, um acionista, né? É isso? Exato. E ali, como que ele faz a retirada dele? É por prolabore? Ele, muito provavelmente, ele vai tirar enquanto distribuição de lucro. Porque Entendi. se ele tirar como prolabore, ele, a princípio, ele poderia até tirar, mas aí tem que ver, porque se for como prolabore, entre aspas, aí ele seria um administrador, ou ele estaria propriamente trabalhando para a empresa. O ideal é que ele seja mais um sócio participante. Eu estou te perguntando isso para justamente a gente colocar na nossa realidade aqui hoje, a aposentadoria. Sim. Porque se ele faz uma retirada, seja de qualquer nomenclatura que seja, ele tem que fazer o recolhimento em cima dessa retirada, né? E aí entra também na questão da complementação do MEI, mas aí descaracteriza um pouco porque aquele tempo que é simultâneo ele vai ser contado, né, para fins de outros tipos de aposentadoria. Então, respondendo a sua pergunta, Tiago, muito boa, aliás, que é um mito, né, como você muito bem disse, o CLT pode ter um MEI, sim, desde que ele faça o recolhimento, que tenha, né, ali o enquadramento correto, não tem problema nenhum. Penso que o ideal é que não tenha atividade imediatamente correlata, para evitar que seja configurado uma bula ao fisco, né? Então, como se você recebesse uma parte como CLT e a outra parte como MEI para pagar menos imposto. Então, assim, de certa forma, até tem aquela situação também. Se você tiver o mesmo pagador CLT e MEI, aí você está configurando uma linha de bula ao fisco, né? Então, são situações que você tem que ter um pouco de atenção para não configurar. O que a gente fala sempre de evitar nota seriada, né? Sempre, todo mês, é só aquela empresa e tudo mais. Então, assim, ainda que eventualmente essa empresa possa te pagar alguma coisa como MEI, mas que não é o ideal é que se tenha outros pagadores também, outros clientes, né? Enquanto MEI, ainda que você esteja como CLT registrado numa única empresa. Sim, é o que eu falei. O INSS, pelo menos, né, da minha parte, eu sei que a Receita também é muito assim, né? Nada é visto muito de imediato, mas são órgãos que, no momento em que você vai solicitar um benefício, ele fiscaliza de verdade. É o único momento que o INSS faz é fiscalização. Tá? Respondendo aqui, o Elger perguntou, trabalhei em torno de 20 anos no regime CLT, próximo ao teto de contribuição. Olha lá, gente. É o famoso mistura CLT, e ele pergunta se vale a pena abrir uma MEI, ele tem 50 anos. Elger, depende, né? Isso precisa ser estudado dentro de um planejamento previdenciário, porque, primeiro, para você somar esse tempo de contribuição do MEI para uma aposentadoria por tempo de contribuição, você necessariamente tem que fazer essa complementação que eu falei. 5% de DAS e 15% guia GPS. Senão, não vai contar. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque você disse ali que tem contribuições no teto. Se você abre uma MEI, você vai recolher sob salário mínimo. Talvez essas contribuições vão impactar de forma muito ruim na sua média, no seu cálculo. Porque, para você entender, o INSS ele faz um cálculo básico. De julho de 94 até o momento que você pede aposentadoria, ele tem um período de cálculo ali. Às vezes, ele aplica alguns descartes, mas a regra é ele pegar o valor que você tem ali num todo, dividir por número de meses, aplicar uma alíquota ali, que é a aposentadoria, ou alguma regra que você está, e chega na sua renda mensal inicial. Então,
se você não faz um estudo prévio, com esse MEI, com essa MEI, mesmo que haja a complementação, você pode prejudicar muito a sua renda mensal inicial. Então, tome muito cuidado. Tá? Eu sempre digo assim, é importante sempre a gente pagar INSS, porque você vai estar tendo ali a qualidade de segurado, vai estar mantendo, para se acontecer alguma coisa, né, algum benefício, auxílio-doença, enfim. Mas eu sugiro que você faça aí um estudo. Ô, Thalita, quando que se pede a qualidade de segurado? Quantas contribuições eu tenho que deixar de recolher para perder a qualidade de segurado? Em regra, 12 meses após a última cessação. Tá? Então, se você está contribuindo, você parou de contribuir, a partir daquele momento você tem 1 ano, isso é regra para todo mundo. Esse período de graça, a gente pode estender ele até 36 meses, mas a gente precisa de alguns requisitos. O primeiro é você ter 120 contribuições já vertidas para o sistema. E o terceiro, para você prorrogar isso para mais 36, você precisa comprovar a situação de desemprego. Mas esse período de graça ele é muito importante porque é nesse período que as pessoas perdem os seus direitos, né? Não faz um pedido de auxílio-doença. O INSS erra muito também na contagem de período de graça. Mas aí a gente, só para não confundir, ou ele vale para o MEI ou a gente está falando vale aqui... Vale para o MEI. Também vale para o MEI. Vale, porque o MEI é um segurado obrigatório, né? A Cláudia está perguntando, tenho 61 anos e pago como facultativo. Posso pagar o MEI para pagar menos? Então, Cláudia, depende, né? Você exerce alguma atividade remunerada? Se você não exercer numa atividade remunerada, você está pagando como facultativo, né? Quer dizer que você é uma faculdade, você paga o INSS porque quer, certo? Quer ter um benefício ali, mesmo que você não esteja trabalhando. Então, se você quiser colocar aí o que, né? Se você trabalha em alguma coisa, eu consigo te orientar melhor. A Jane tem 54 anos Deixa eu só interromper aqui. A gente falou bastante no início, né? Mas você está lendo aqui porque a gente está com uma live integrada, sim. Instagram e YouTube. Estou com uma TV enorme aqui na minha frente, gente. Então, a gente está com essa live integrada. Às vezes o pessoal está no YouTube, não está entendendo porque está no Insta e no Instagram, gente. Do YouTube, né? Então, estamos com a live integrada. Sim. E você agora já está atenta às duas. Eu não expliquei, desculpa, mas tá. Falou um pouquinho não, tá no início, certo. Vale a pena falar para o pessoal que está chegando agora, um pouco depois. Então, eu estou respondendo aqui as perguntas que o pessoal está fazendo para a gente no Instagram, tá? Mas obrigado, Eduardo, por pontuar. A Jane pergunta se tem 54 anos, SLT, será que compensa pagar MEI? Também é a mesma questão do Elger, Jane. Depende de quanto tempo você tem de contribuição como CLT, quais foram os valores dessa contribuição, certo? Se você quer aposentar por idade ou você quer aproveitar um outro tipo de aposentadoria, entende? Porque, assim, o MEI, quando você complementa, a não ser que você saia desse sistema e vá para um outro tipo de pessoa jurídica, você vai estar limitado ali ao salário mínimo. Então, mas ele abre portas para você para um outro tipo de aposentadoria, entende? Ainda mais você que já é CLT, assim como o Elger, né? Já tem um tempo de contribuição CLT. Vale a pena você fazer um estudo, porque pode acontecer a mesma coisa que ele. Você está ali fazendo contribuições e aí daqui a pouco você abre um MEI, né? E joga o seu cálculo lá embaixo, né? Eu sei que o INSS tem a regra de descarte, mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado. A Cláudia falou ali que não tem trabalho remunerado, então continua contribuindo como facultativa, porque você pode cair naquela questão que a gente está falando. Você vai abrir uma MEI só para recolher ali 3% a menos e pode ter um problema grande aí se o INSS pedir para que você prove que você trabalhou. Então, ainda mais que você tem 61, você está perto de aposentar, né? Se você não tiver na regra de transição, provavelmente não, com 62 anos, você aposenta. Então, para não ter problema, faz o mais correto possível, né? Até porque
ali a gente não vai ter uma diferença. E o Thiago complementa, né? E como fica o tempo, ele conta como tempo de contribuição, ele conta como tempo, conta normal. Ele só vai, no seu caso, vai ser uma complementação, mas ele vai contar como tempo para aposentadoria por idade, não para aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, assim, o MEI, como a gente está conversando, gente, ele é um assunto relativamente simples, porém, a gente precisa ter alguns cuidados específicos, porque um erro bobo. A gente aqui está passando nessa live aqui, já deu mais ou menos 1 hora de live, e vocês conseguem perceber que são informações assim básicas, né? Mas que a gente precisa se atentar, precisa ter informação, porque, como eu disse, às vezes tem contador que não tem esse conhecimento, né? E a pessoa ali leva achando que está segurado, enfim. Então, é importante que a gente saiba, né, o que a gente está fazendo, conferir tudo que a gente está recolhendo, porque, como eu disse, a aposentadoria é uma coisa séria. E outra, a gente aposenta uma vez só, gente, por enquanto, né? E a gente sabe que isso aí é o que a gente tem, a gente não pode reaposentar ou desaposentar, a revisão da vida toda, a gente já teve uma derrota. Então, a aposentadoria ela é uma só. Se você aposenta errado, você vai ter esse valor de aposentadoria para a vida inteira. Então, as pessoas têm que começar a pensar no planejamento de aposentadoria. Não é perda de tempo, não é dinheiro jogado fora, gente. Vocês precisam investir nesse planejamento para você ter uma vida toda de um benefício melhor. Eu falo isso porque, às vezes, a gente faz planejamento no escritório de gente que se aposentar hoje ganha 3.500, mas se esperar 6 meses, vai ganhar 4.500, 4.700. Já aconteceu isso muito no escritório, R$ 1.300 de diferença. Então, vocês entendem a preocupação que a gente tem? É surreal. Então, eu acho que essa live é basicamente para isso, para vocês entenderem, para vocês tomarem posse da informação, não deixarem somente na mão de uma outra pessoa, para poder ter as rédeas ali da situação. E o Eduardo, falando até da parte tributária que a gente tem aqui na questão do MEI também, que é muito, inclusive o Simples Nacional, né? Porque uma empresa perdeu o Simples Nacional. Também é uma grande facilidade você estar no Simples Nacional, sim, né? Thalita, você vai acrescentar mais alguma coisinha de aposentadoria eu ou aqui sigo acho na que parte tributária? o MEI já está. Se vocês tiverem perguntas, tá tanto no Instagram quanto no YouTube, pode mandar que a gente vai respondendo, tá, gente? Mas basicamente a questão aqui da aposentadoria, benefícios, é o que a gente tinha a estudar aqui com vocês hoje. E aí o Eduardo agora pode, né? Vamos fazer uma finalização de assunto aqui, até porque a gente já está indo para 1 hora, já passou rápido, de 1 né? hora. A gente queria entregar esse assunto, né, em 1 horinha só e acabou passando. Eu agradeço a participação e compreensão do pessoal que está nos vendo, e que bom que a gente está tendo assunto, perguntas também, e está tendo essa interação, né? Mas eu queria só trazer, até para finalizar do ponto de vista tributário, que eu tenho falado muito com o empresário que hoje em dia a regra mudou muito do ponto de vista tributário esse ano. A gente está falando de IBS, CBS e o MEI. Qual que é o caminho do MEI? O MEI ele tem o teto de faturamento, já falamos disso, de R$ 81 mil ano. E a gente bem sabe que hoje em dia faturar algo próximo a 6 para 7 mil numa atividade, né, especialmente quando é de comércio, vamos falar uma pessoa que vende picolé na praia, um MEI que vende picolé na praia. Se ele compra o picolé e revende, ele já talvez extrapole isso. Sim. Por quê? Porque ele tem o custo da compra para revenda. Agora, se ele só vende algo que ele só ganha uma comissão sobre a venda,
teoricamente, ele ainda ganha uma taxa só sobre aquilo. Mas muitas vezes, eu, pelo menos quando estou na praia, eu vejo ele passando a maquininha e é a maquininha dele. Então, acaba que aquele faturamento, ainda que ele ganhe, vamos falar, o picolé ele vendeu ali a R$8, que ele ganhe R$2 por picolé, vai. Mas o faturamento foi de 8. Sim. Então, muitas vezes, então vamos falar aqui que o faturamento real dele de uma venda de 8, ele só fique com 2, um quarto. Então, para ele ganhar 3.000 ao mês, ele faturou 12. E se ele faturou 12, ele extrapolou o teto do MEI e ali ele só recebeu os 3.000, que seria então o valor equivalente àquela cota parte que lhe caberia. Mas qual é o problema? Ele extrapolou o limite. Então, o MEI tem que estar atento. Não adianta simplesmente fazer esse tipo de relação. Se vai fazer nesses moldes, ele não pode faturar tudo pelo MEI. Ele tem que estar, de alguma forma, com a maquininha, né, daquela empresa de sorvete e faturar por lá. E daí, de forma que ele vai emitir o valor específico relativo à comissão que ele ganha pela venda. Então, tem que ter essa atenção. Por quê? Porque se ele extrapolar esse limite, ele fica sujeito, então, a autuações de 75% a 150%, porque gera uma possibilidade de omissão, sonegação fiscal, porque ele se declara como MEI, mas ele não fazia mais a condição de MEI. Tá? E qual que é a problemática? O lançamento retroativo. Muitas vezes ele já está nessa prática há 3 anos, vem o fisco, desenquadra, lança como se fosse um lucro presumido em relação aos últimos 3 anos e ele já vai para uma margem muito maior, porque o lucro presumido ainda tem, em regra, a gente fala, para prestação de serviço, por exemplo, algo em torno aí de 11,3%, agora até a implantação da reforma tributária, tem sido isso. Sem contar o ISS, que, falando de prestação de serviço, seria por fora. Isso seria só o tributo. Enquanto que o MEI praticamente não paga, porque ele paga ali de R$1 a R$5, mais ou menos, que é o valor que seria de SS, CMS, R$5. A gente não está falando nem por cento, né? Pois é. Então, realmente, o MEI ele tem que ser usado uma linha de benefício se você estiver extrapolando já esse teto. É bom desistir, não ir nesse caminho, tá? E só para ir já para uma ideia de finalização, e se você que é MEI já está preocupado com o que eu estou te falando, e de novo, mais de 500.000 MEIs foram desenquadrados e autuados em 2024. Então, a gente está falando de um número muito significativo. A Receita Federal ela está aprimorando os seus confrontos. Tempos atrás, com aquela história, o Pix vai ser fiscalizado, vai. Já está sendo fiscalizado há muito tempo. As operações de cartão de crédito, os bancos são obrigados a encaminhar essas informações. Então, a única possibilidade de não ter confronto seria receber direto em dinheiro, espécie. Sim. O que a gente sabe que cada dia hoje é mais difícil disso acontecer, né? Então, para você que é MEI e está pensando, já está estourando o teto de faturamento, está preocupado com o que eu falei, de você ter um reenquadramento para o passado, uma autuação, se organize. E a melhor possibilidade é você se adequar como Simples Nacional, tá? Então, como Simples Nacional, a alíquota de entrada ela é de 4%. Para comércio, 6% de faturamento, então, para serviços. É muito mais que o MEI? É muito mais que o MEI. Só que também não é maior. Não chega a ser um lucro presumido, né? E
a sistemática tributária ela vai numa linha de capacidade contributiva. Então, quanto mais faturamento você vai alcançando, mais você é tributado. Em regra, seria essa linha. Acho que, do ponto de vista tributário, daria para trazer muito mais contribuição. Inclusive, ali a Gabriela pergunta ali, ó, Eduardo, como fica a declaração de imposto de renda para quem é MEI? Então, o MEI, ele tem algumas... Ele é dispensado, né, de fazer a declaração pela contabilidade propriamente, tá? Mas ele não precisa ter um contador. Tem uma declaração específica do MEI no mês a mês. Mas, por ser uma declaração de CNPJ, ela tem uma declaração específica que a declaração anual ela tem que ser prestada. Só que, como ela é dispensada do mês a mês de ter a presença do contador, é uma declaração muito próxima, como se fosse a declaração de pessoa física. Sim. Tá? Mas ela tem ali que preencher alguns requisitos, as declarações específicas. Vale a pena, então, ficar atenta no portal ali do MEI. Mas, vamos lá. Objetivamente, não precisa ter um contador como é uma empresa no mês a mês. São declarações simplificadas, mas como também uma pessoa física declara anualmente, o MEI também é obrigado a declarar anualmente, tá bom? Nós somos resolvedores de problemas, né, Eduardo? Então, assim, o que eu queria passar para o pessoal hoje é que talvez a consequência de não fazer o certo, ela não vai aparecer agora, né? Só que ela vai acontecer. Então, assim, nós, como advogados, somos resolvedores de problemas. Então, a gente só lida com a... Porque se você está lindo, maravilhoso, você não vai precisar de advogado, correto? Ou, a não ser que você tenha ali enfim, uma consultoria para você conseguir fazer o certo. Então, a gente quer que vocês entendam que o que a gente está passando aqui são orientações básicas, simples, gente. E, assim, é o que há hoje, entende? Para você se enquadrar como MEI de uma forma certa, não sair do Simples Nacional e aposentar. Então, são direitos básicos de pessoas que resolvem os problemas, porque a gente aprende muito mais na dor do que no amor, né, Eduardo? Então, a gente sabe, né, que as coisas não acontecem de imediato. Ali, Eduardo, no Instagram, o Elger pergunta se a mulher é MEI, quantas contribuições são necessárias antes do nascimento do bebê para ela ter direito ao auxílio-maternidade? Uma contribuição, Elger. Uma contribuição. Isso é verdade, tá? Inclusive, existe aí até uma tese, uma saída de uma contribuição trimestral após o parto, ou seja, vai lá, a mulher teve o parto da criança, mas se ela fizer uma contribuição na modalidade trimestral, a depender do mês ali, ela consegue pegar essa competência para trás. Então, hoje o STF já definiu que as empregadas seletistas, que são aquelas que trabalham em carteira assinada, com os outros tipos de recolhimentos, são todos iguais. Então, bastou uma contribuição antes do nascimento da criança. Se foi depois, tem que ser nessa modalidade. Mas tem sim. Então, assim, hoje, mulher, você só não tem o salário maternidade se você não quiser. Né? Exatamente, porque é só fazer um recolhimento, gente. E são R$7.000 que a mulher recebe. Então, né? E é o que a gente pega de mulher que chega lá no escritório que já teve o filho e fala, pô, não acreditei nisso daí. Falta de informação, gente. Então, é isso que a gente, né, pelo menos a gente tentou aqui, espero que a gente tenha entregue aí para vocês um conteúdo de validade, porque reitero que a gente faz com muito carinho, né, trazer para vocês aqui a primeira vez que a gente faz, e já tenho a grande honra de trabalhar com o Eduardo e de ter a amizade, porque ele é referência. Quem conhece, quem é do Vale, até São Paulo, o estado todo, sabe a potência que esse cara tem no meio jurídico, e não é pouca coisa, tá? Então,
sigam o Eduardo, porque não é merchan, gente. Ah, Ele Thalita, sabe do que muito ele está obrigado. falando de verdade. Então, agradeço muito a oportunidade que você também me dá de poder, né, contar com a sua ajuda, com a sua participação, porque, para mim, eu estou sendo muito sincera mesmo, é muito valioso, e agradeço muito a Deus da gente poder estar tendo essa oportunidade, e acho que foi muito valioso aqui para todo mundo. Legal, Thalita, super obrigado aí pela lembrança, pela referência. Mas é verdade, né? Então tá bom, é um baita de um prazer estar ao seu lado aqui, super bem posicionada, sempre atualizada nos temas, né? E eu queria só deixar uma última lembrança aqui. Tem muita gente que está vindo aqui que eu conheço e já conversa comigo lá no meu Instagram, né? Então, eu sou advogado há 25 anos, na MFBD Advogados, então a gente já faz um trabalho de consultoria preventiva. Então, é o que você falou, na dor ou no amor, mas assim, é melhor que seja Com no certeza. amor. Então, fazendo o consultivo, preventivo, e é isso que eu trato todo dia no meu canal do Instagram. Então, vou falar o canal do Instagram, para quem não é do meu público ali todo dia, é o @Eduardo Maciel Sim, tá? Eduardo Maciel Sim. E lá você consegue encontrar um link lá na bio, e é um link que você pode fazer o agendamento, que em regra eu tenho a minha mentoria, a mentoria Sim, que a gente organiza o empresário para a melhor tomada de decisão do ponto de vista tributário, do ponto de vista societário. E ali eu fiz um link especial, num valor super de entrada, para quem tiver interesse e quiser marcar, agendar um bate-papo comigo ali. Dá para colocar de aí? Introdução. Dá para colocar, Deis? Mas acho que só dá para colocar no YouTube, né? É, só no YouTube, gente, né? tá no YouTube. Aproveita, vai lá no meu canal. Aposentei OFC, Thalita Morandi. Legal. Segue a gente lá. Apoia essa comunidade, enfim, porque ali a gente quer fazer isso, né? É lógico que a gente promove o nosso trabalho, mas aproveita lá, olha lá, segue esse link do Edu e... Legal, obrigado. E quem quiser ali fazer, né, um agendamento, um valor super de entrada, é muito mais para a gente não perder o tempo no agendamento. O Eduardo é caro, gente. Então a pessoa, né, vai ter um valor super de entrada ali para a gente poder ter uns 20 minutinhos, quem sabe estendendo ali a 30, para eu saber o problema específico que a gente vai tratar. E a partir dali, se a gente desenvolver para algo ainda maior, de repente a gente abate aquele valor, enfim, ou o que for. Mas você tem que fazer condição especial, né? Para abertura aqui da live no canal. Então, acho que você deveria, né? E da mesma dar forma, uma colher de chá, né, gente? E da mesma forma, eu queria fechar minha participação falando que é uma enorme alegria estar com você. É uma pessoa que também admiro muito, tenho acompanhado, e tem algumas pessoas que eu já tenho indicado quando a gente fala de benefício, de previdenciário, e eu sei que até tem uma que está nos vendo aqui. Silvia! A Silvia, né? E a Silvia me ligou outro dia e ainda que é uma pessoa que me procurou pelo próprio canal, e a gente vai desenvolvendo aí uma relação, né, de bate-papo, vai ficando amigo de quem nos segue, nos pede para falar sobre algumas matérias específicas. E ela me falou que estava com essa demanda do ponto de vista previdenciário. Te indiquei e ela ficou super feliz de retornar também depois. E saiba que eu sou recíproco. O Matheus aqui no Instagram, boy, você perdeu, né? Mas vai ficar gravado, não vai? Vai ficar gravada você no teu canal de YouTube depois. Exato, você consegue assistir lá no meu canal, mas, gente, o inbox ali está aberto, pode me mandar mensagem, eu tenho o WhatsApp ali na bio aqui do Instagram, aqui no YouTube também, vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem.
tiver dúvida de algum outro tipo de conteúdo que você quer que a gente apresente aqui, é só falar e a gente vai produzir conforme a demanda do pessoal. Mas assiste lá, Matheus, vai ficar gravado, não perdeu, não. Só perdeu o ao vivo, né? Mas... Legal, então da minha parte aqui já estou agradecendo tudo certo. e a gente está estendendo até um pouquinho, mas que teve a interação aí Sim. do pessoal. E, de novo, super obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá bom, Thalita? Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu fiquei muito feliz. É a primeira live que a gente faz aqui no canal, inclusive no Instagram. Fiquei muito feliz com a participação de vocês, com a interação. E nós, como profissionais que agora estamos, né, produzindo conteúdo, isso é muito importante para a gente, né? Porque estar desse lado aqui também é difícil, mas a gente contando com a ajuda de vocês, com a conexão, tudo fica mais tranquilo e, né, foi super legal. E eu agradeço a todo mundo e a gente está aí, tanto eu como o Eduardo, super acessível. Acessem o conteúdo dele, vai por mim, quem me conhece, confia em mim, saiba que vale muito a pena. Eu não indico nada sem, né, enfim... então é isso, gente. Agradeço vocês. Obrigada, Eduardo. E a recíproca foi muito mesmo. legal, viu? Siga a doutora Thalita. Exato. E já tem muito cliente que ele me indicou. Mas, gente, obrigado, viu? Beijo e até mais.